Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Eu queria aproveitar o gancho, já que estamos falando de criança, Gancho. para falar sobre o livro da Joana de Assis, a Verônica, a Magrela, que era forte. Joana de Assis, ilustrações de Laís Oliveira. Bela ilustração. Aqui, ó. Vamos lá. Tá lindo mesmo. Olha muito bonito. só. Bom, o livro, ele é a história da Verônica Hipólito, que é uma atleta, né, do atletismo paralímpico. Aliás, atletismo paralímpico não, do atletismo, mas compete na Paralimpíada. Essa correção é importante, tá vendo? A gente é falho, né? Mas a gente tem que corrigir esse tipo de erro. E, bom, a Verônica teve uma série de problemas de saúde, né? Então, basicamente, a biografia dela, adaptada para criança, ela trabalha muito esse conceito de resiliência, persistência, não desistir do que você acha que é importante para você. Principalmente, a Verônica tem uma frase que é real, né? Muita gente falou para ela, é impossível você correr, é impossível. E ela fala, só eu falo que é impossível para mim. Minha filha de 3 anos tá repetindo isso, inclusive. Eu espero que ela não use isso contra mim. Entendeu? Olha, vai utilizar. Tipo, filha, não come tanta batata frita. Só eu eu digo, entendeu? digo, Acho que ela vai utilizar isso contra mim em algum ponto, né? Mas assim, eu se tô... a gente soubesse dessa frase antes, hein? então... Mas por causa da Verônica, perfeito. Assim, piadas à parte, ela entendeu o conceito tal. Que é isso, que o livro ensina isso. Não é porque uma situação foi apresentada a você que isso é determinante na sua vida, que você não pode... ou se adaptar àquilo e viver super bem, ou superar aquilo que você ouviu. Nem tudo que falam de você é real, né? Você tem que acreditar um pouco em você também. Então, o livro é isso, assim. Acho que E engraçado, porque eu escrevi o livro para adulto primeiro, né? Com 10 perfis paralímpicos. Conheci a Verônica depois. E aí ela fala, escreve o meu? Eu falei, um dia eu escrevo o seu. E aí eu falei pra ela, e se a gente escrevesse o seu pra criança? Aí ela, gosto. E tá aí. Tá escrito há muito tempo, por sinal. A gente demorou muito. Um dia a gente sentou e decidiu. Falei, vamos publicar logo? Porque você vai correr na Paralimpíada. A gente fica esperando o melhor momento. O melhor momento não existe. Né? Eu acho que tem que publicar logo. E a gente publicou a Girassol, que a editora foi super rápida. A gente colocou em tempo recorde aí pra dar tempo de ser antes dos jogos, né? E... Bom, sou suspeita, mas eu acho, assim... Sou muito fã da história que é real. Então, é uma história real pra criança, assim. É interessante ela pedir pra você escrever. Acho que isso aí deve ser muito gratificante, né? Poxa, eu nunca esqueci esse pedido. Eu falo pra ela, né? Ela me chama de madrinha, né? Minha afilhada, assim. Porque eu peguei o começo da Verônica competindo. Era uma época que eu era muito ligada ao movimento paralímpico. Não que eu não seja ainda, mas assim, o futebol meio que consome muito, né? Então, você não dá conta de acompanhar tudo. A gente não consegue ver os jogos todos, né? Então, você imagina, você fica meio que devendo. Então, eu tô me resgatando com o meu próprio passado agora, fazendo... aliás, já fica o convite, né? Amanhã a gente vai estar ao vivo. Aliás, vamos estar ao vivo até o fim das Paralimpíadas. Programação do Sport TV 2 toda. Conexão Paris. Conexão Paris. Mas o Sport TV 2 terá Dedicação 11 horas de transmissão diária. Eu descobri hoje que na Claro tem o canal, tem o Sport TV acessível, inclusive, com audiodescrição, que é super importante, né? Que não é só closed caption, né? Você tem... Closed caption é importante, cumpre uma função importante, mas a audiodescrição a audiotranscrição é importante também. Então, tem também. Por esse visual, né? Importante também dizer que se você não estiver em casa pra acompanhar na sua operadora, dá pra acompanhar dá pra acompanhar pelo Globoplay também as transmissões, o Conexão Paris. E se atrasar, não tem problema, né? Porque atrasou porque a competição fez com que atrasasse, isso, né? basicamente é isso. O programa é pra começar às 5 horas da tarde. Mas em alguns dias, mas são bem poucos. A janela vai dar amanhã vai ser mais tarde por causa da cerimônia, então já vai ser 6h30. Acho que tem mais um dia só. A cerimônia começa às 3 horas, né? Isso. Sport TV 2. Também eu vi que a Globo tá fazendo uma... ontem teve conversa com o Bial, especial de Paralímpico. Hoje, se não me engano, tem Profissão Repórter, com o Caco Barcelos também fazendo... Vai ter boletim paralímpico também, que chama Volta Paralímpica. Vai ter um compacto da cerimônia de abertura na TV Globo. Obviamente que algumas transmissões também, que é importante, né?
ter a participação do canal aberto. Acho que todo mundo percebeu a importância disso. Os atletas se sentem prestigiados. As pessoas começam a entender o que é o esporte, né? O Brasil é uma referência, pô. Né? Pô, e assim, as pessoas têm que deixar o conceito de que a Paralimpíada é recreação. Porque não é, gente. Não é. É treta e sangue no olho. Absurdo. Eu vou falar, eu assisti um jogo do Brasil de basquete nos Jogos aqui do Rio. Mano. É sensacional. Aí você vai ver que não é nada de recreação. Pau come. Não, quem fala isso, assim, eu vou tentar perdoar pela ignorância, de não saber mesmo, mas Porque assim, se é uma superação absurda pra quem tá ali, vamos dizer, nos Jogos Olímpicos, sem a deficiência, sem a limitação. Você imagina os atletas com as suas limitações tendo que se superar, bater marcas. É alto rendimento 2 vezes, né? Irmão, assim, alto nível. Isso é muito... Aí, exatamente, alto rendimento 2 vezes. É mais difícil ainda, né? E você vê, ao longo dos jogos, um show de... Se as pessoas se emocionam com a superação nos jogos de verão tradicionais, nos Jogos Paralímpicos, nos Jogos... É uma superação absurda o tempo todo, só de estar ali, né? Você vai dividir bancada no Conexão com o Fernando. Uhum. Cara, é uma história de superação absurda. Quem já parou pra ouvir o relato do Fernando? Transformação, né? A transformação do ser humano. Assim, um cara que... E isso eu vou dizer aqui porque ele mesmo já falou. Ele fala. Na televisão. Um cara galanzão, tal. Vida louca. Cheio dos conceitos ali. Recém saído de Big Brother. Mundo aberto, tudo bom. E acontece o que aconteceu com ele. Pra um cara vaidoso como ele, ficar na condição que ele ficou, né? Pra muita gente, pô, o cara vai se matar, o cara não vai querer. E o cara se descobre um atleta, se descobre em outras funções. Então, assim, pô, assim, você não tem empatia e nem achar interessante isso, você tá morto por dentro. Dentro dessas histórias, eu queria que a Joana contasse um pouco como um pouco para as pessoas que não conhecem a história da Verônica Hipólito, pra gente entender melhor a resiliência dela. A resiliência e tudo que tá acontecendo pra ela nessa Paralimpíada. Bom, agora. Eu não sei onde tá a contagem, assim, mas a Verônica já teve mais de 200 tumores, né? Ela teve tumor no cérebro, ela teve tumor no intestino. Antes de ir para a Paralimpíada, ela teve que passar por uma internação. Então, o ponto da Verônica, da persistência, da resiliência, ela para mim, é símbolo de resiliência por isso. Porque a gente sabe que ela teve uma série de intercorrências médicas e nunca você pegou a Verônica que não seja sorrindo. Jamais. Você nunca pegou a Verônica duvidando de que ela iria se recuperar. Jamais. Então, ela é um símbolo disso. Não quer dizer que a pessoa não chore e não fique triste de vez em quando, porque isso é inerente do ser humano. Mas a forma como você lida com um problema, aí é você. Assim, é uma coisa sua, não é todo mundo. É uma característica muito especial. E isso chama atenção. Chama muito atenção. Aí você fala, poxa, realmente, eu tenho que acreditar mais em mim. E não tô falando só de doença, ou de uma lesão, ou de uma deficiência. Tô falando de tudo. Às vezes as pessoas se colocam numa situação de ter uma dificuldade ali e se entregar para aquela dificuldade. Seja ela qual for. Pode ser uma dificuldade financeira, por exemplo, sabe? Ou, poxa, eu tô sem trabalho. Ou coisas muito mais, assim, bobas até, pequenas, que você se entrega numa situação. E aí, não, você tem uma pessoa jovem que desde os 14 anos lida com indas e vindas ao hospital e que tá sempre de mau humor, tá sempre acreditando que aquilo vai passar, e como ela lida com positividade. E não é ser poliana. Você ser positivo é diferente de você... não é que ela, assim... Ela sabe do que ela tá passando, ela é consciente do que ela tá passando, mas ela escolhe ser positiva. Viver positivamente. Porque é uma opção sua. Sim. Entendeu? Então, acho que isso... Todo mundo que conhece a Verônica fica impactado com isso, com essa alegria que ela tem, com essa certeza sempre de que tudo vai ficar bem. E o livro tem uma coisa interessante. Tem uma frase que eu falo pra mim, sempre que tá momento treta, eu respiro e falo assim, tudo dá certo pra Jojo. Tudo dá certo pra Jojo. E, cara, funciona, tá? Vou te falar. Então, quando eu comecei a escrever o livro da Verônica, eu falei, vou dar um jeito de fazer um mix da minha frase com o que ela fala pra ela. Então, tem um pouco de mim ali.
Mas só mas é como eu me inspiro nela também. Então ficou uma coisa meio orgânica, assim. A história é totalmente a Verônica, como ela lida. Mas, assim, eu acho que até conhecê-la e como eu também gosto de encarar a vida, eu me identifico com esse tipo de postura positiva, de resiliência, de resistência. Então eu coloquei um pouquinho, assim, de mim na parte porque ela tem um poder mágico, né? Não vou dar spoiler do livro, mas enfim, ela tem um poder mágico. O poder mágico dela é a resiliência, e tem uma forma de ativar. Nessa hora eu falo, cara, o jeito que a Verônica ativa é meio que natural. Ela não tem uma ignição que ativa. Ela é assim 100% do tempo. Eu não. Eu que sou Harris mortal, eu preciso ativar esse molde em mim. Entendeu? A Verônica não. A Verônica é esse molde 100% do tempo. Ela é 100% do tempo, assim. Né? E é isso que mais impressiona. Então, se você olhasse os stories dela, cara, é isso. Ela faz o negócio ficar muito leve. Ela estava internada. E aí ela posta lá, gente, podia dar tudo errado. Ela posta lá, ela no hospital. Mas tô aqui de executiva, poxa, tô voando pra Paris e tal. Então, assim, ela, de um story ali altamente preocupante, ela já pula que ela tá brincando, né? Que tá voando de executiva, que tá chique, não sei o quê, que não sabe se comportar ali, né? E tá indo competir na Paralimpíada, depois de 5 anos tratando. Porque em Tóquio ela não tava. 5 não, né? 5, ela ficou 5 anos parada. Antes de Tóquio ela tava. Ela disputou Rio e agora só vai voltar para Paris. Aí depois ela parou, foi cuidar da saúde e voltou. Então aquilo que era considerado ali impossível, É um obstáculo quase transcorrível. Que eu acho que é uma palavra que ela é o impossível, ele é frequentemente debatido no esporte, né? Pô, o que o cara faz é impossível. O Phelps, é impossível fazer o que aquele cara faz. Então a gente usa muito, né? Porque é uma situação especial. No universo paralímpico, isso acaba ganhando um holofote um pouco maior, né? Porque isso é ampliado, porque aí vai do pra vida, né? Mas é para aí porque é do nosso desconhecimento. Porque, assim, até o Thiago Leifert é o cara que escreve o prefácio do meu livro. E aí ele fala assim, se a gente arrancar as 2 pernas do LeBron, não quer dizer que ele vai ser o melhor jogador de basquete de cadeira de rodas. A gente não sabe como ele vai reagir àquela situação. É uma outra condição. É outra coisa, entendeu? Então, os atletas ali, independente do comprometimento, da história, se foi antes, se a pessoa nasceu cega, ou se ficou cega, ou no caso do Fernando, né, que era um atleta que tinha os movimentos das pernas e de repente sofre um acidente, daí ele se adapta e vai procurar um esporte que ele pudesse praticar e se apaixona por um esporte que também está dentro do projeto da Paralimpíada. De canoagem, né? Então, assim, é ele hoje, né? É a situação dele hoje. E o LeBron, para mim, é um dos melhores jogadores, né? Tem uma discussão aí, se é ele, Outro dia na redação estava meio animada essa discussão, mas naquele ambiente. A gente não sabe como a gente vai reagir. E essa ignorância também nos leva um pouco a não compreender a grandiosidade do que eles fazem ali. Que é muito... É gigante. Que é gigante. Como a galera faz pra comprar? Fala pra gente. Tá na Amazon, tem um link de pré-venda. Então já fica aí, não sei se dá pra publicar depois, a gente publica aí. Eu posso publicar nas minhas redes também, mais uma vez. Mas é fácil de achar. Você coloca lá, Verônica Magrela, que era forte, aparece o link da Amazon. E vai ter um lançamento bem legal em São Paulo. Vamos fazer Bienal. Então, assim, vai ter um livro infantil no Salão Nobre da Bienal. Bacana. Que é bem difícil de acontecer. E é por causa da história da Verônica, né? Que é acima da média. E aí, você poder passar isso pro público infantil, pra mim, assim, era mais importante do que escrever um livro convencional, assim, pra adulto. Então, você que tem filho, irmão mais novo, pode presentear aí com o livro da Joana. Pra adulto também. Pra adulto também. Falando sobre a Verônica. É menorzinho, rápido de ler. Eu leio todo dia, várias vezes pra minha filha. Dá uma folhada virada pra lá, Roberto Júnior. Tem desenho. Aí. Esse aqui é de presente pra gente? Claro. Então. Depois eu vou acho que eu vou ganhar esse aqui, porque eu tenho criança em casa. Vocês têm aí? Não, né? Aí, tá vendo? Quem joga sujo? Então vamos fazer um rodízio aí, Paulinho. Tá vendo como você joga sujo? Paulinho levantou dele, ele tem criança na casa dele também. É verdade. E lá tem 2. Então, a minha tem uma de 3 anos também. Então, mas lá tem 2. Então, a minha tem 3 anos, eu leio. Eu dou uma adaptada em algumas partes, né? Tipo, matemática, ela não sabe o que é matemática, então eu dou uma
porque o livro começa falando sobre isso. Sim. Mas dá super pra ler. E a arte é linda. A Laís arrasou. É ela. Muito maneiro. Ela tá mostrando aqui pra galera. Aí, ó. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!